A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos falar de um dom muito importante, o dom de profecia. 1 aos Coríntios 14, versículo 1 diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Compreenda algo muito importante. O dom de profetizar é diferente do ministério profético. O dom de profetizar fala a indivíduos, fala à igreja. Já o ministério profético fala à nação, pois nem todos que têm o dom de profecia têm o ministério de profeta. E a Bíblia nos mostra os 5 ministérios que está lá em Efésios 4:11, que diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então saiba que pelo fato do dom de profecia operar através de alguém, não faz deste alguém um profeta, não faz dessa pessoa ter um ministério especificamente de profeta. Por quê? Porque o dom da profecia é diferente do ministério profético. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples. Um milionário tem dinheiro. E a maioria das pessoas também tem algum dinheiro. Só que o fato de a maioria das pessoas ter algum dinheiro não faz da maioria das pessoas milionárias. Esse é só um exemplo. Por quê? Porque o dom de profecia fala a pessoas. Já o ministério profético profetiza a nação. Lembra dos profetas da Bíblia? Eles diziam assim: assim diz o Senhor Israel, ouve Israel, ou seja, eles estavam profetizando para uma nação, para um país. Por quê? Porque o profeta, o ministério de profeta, ele fala, ele profetiza a nação, entregando revelações do que vai acontecer. Para que vocês compreendam melhor, vamos falar um pouco sobre o ministério profético, depois vamos falar sobre o dom de profecia. Na Bíblia a gente encontra muitos profetas. Tem o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Daniel. E cada um deles são diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas o ministério profético é o mesmo. Eles tinham esse ministério profético, eles eram profetas. E hoje vamos falar um pouco sobre Daniel. Daniel, ele profetiza sobre acontecimentos futuros. Ele também interpreta mensagens de Deus para os outros. Daniel foi um profeta de Deus. Ele era muito sábio, interpretava sonhos. Daniel também ficou conhecido como um homem justo que obedecia a Deus. Saiba de uma coisa, Deus não se revela aos desinteressados. Se você não tem interesse no que ele está sinalizando, você não vai ouvir o que ele está dizendo. Vou explicar melhor. Lá em Mateus 2, a Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz que os magos viram a estrela que estava anunciando o nascimento de Jesus. Só que os sacerdotes não viram. Quem viram foi os magos. Os magos seguiam a estrela. E quando eles chegaram em Belém, eles foram até o palácio do rei Herodes e começaram a perguntar: cadê o Messias? Onde está o Messias? Cadê o rei dos judeus? O rei Herodes e os sacerdotes disseram: não sabemos. Eles não sabiam, mas os magos sabiam. E eles disseram: não, mas nós vimos a estrela. Então eles saíram dali e continuaram seguindo a estrela. E eles então encontraram Jesus. Eles encontraram o menino Jesus e eles ofereceram então ouro, incenso e mirra. E o que eu acho mais interessante é que os magos sabiam. E por que os magos sabiam e os sacerdotes não sabiam? Sabe por quê? Porque lá em Daniel, lembra de Daniel? Lá em Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua e ninguém consegue revelar o sonho, o rei Nabucodonosor faz um decreto dizendo: mate todos os adivinhos, todos os magos, todos os encantadores, porque eles não conseguem revelar o meu sonho. O rei, irmãos, ele não contou o seu sonho, ele queria que os magos, os encantadores, os adivinhos revelassem o sonho que ele sonhou e ainda interpretassem os sonhos. E os magos disseram: isso é impossível. Conte-nos o sonho que nós vamos então tentar revelar. Mas o rei Nabucodonosor não. Ele queria que os magos revelassem o sonho que ele sonhou sem ele contar o sonho e ainda interpretasse. E como nenhum deles conseguiu, o rei Nabucodonosor deu um decreto: vocês vão tudo morrer. Mate todos eles. Mas, porém, quando chegou
isso nos ouvidos de Daniel, Daniel disse: diga ao rei, me dar alguns dias, que o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, dias depois, Daniel foi entrando no palácio do rei. Por quê? Porque em Daniel 2, verso 22, ele mesmo diz que Deus revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E quando Daniel então chega no palácio do rei, Daniel não espera nem o rei falar. Daniel já vai dizendo: olha, rei, este foi o seu sonho, você sonhou isso e essa é a interpretação. O sonho é esse e esse é a interpretação do seu sonho. E por Daniel revelar o sonho do rei e interpretar o sonho do rei, os magos foram poupados. E sabe o que aconteceu? Aqueles magos que foram poupados, eles começaram então a se interessar pelo Deus de Daniel. E eles começaram a se interessar tanto pelo Deus de Daniel que eles começaram a estudar a astronomia. E eles começaram então a estudar. E eles começaram a estudar tudo sobre o Deus de Daniel. E isso foi passando de geração em geração, até o nascimento do Messias. E de tanto eles estudar, eles descobriram que o Messias seria sinalizado por uma estrela no céu. E eles então seguiram a estrela até Belém. E eles então perguntaram pelo Messias, dizendo: nós vimos a sua estrela. Aleluias. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? Que eles descobriram, por quê? Porque eles tiveram interesse. Os magos descobriram, mas os religiosos não. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que os magos descobriram, porque eles tiveram interesse pelo Deus de Daniel. Os magos descobriram, mas os religiosos não. Por quê? Porque Deus se revela para quem tem interesse. Ei, você pode estar na igreja durante 20 anos, mas se você não se interessa pelas coisas de Deus, por Deus, Deus nunca vai se revelar a você. Mas se um mendigo que está lá no mundo, ele se converte amanhã, e então ele começa a buscar a Deus, e ele tem interesse de conhecer Deus de verdade, tem um relacionamento profundo com Deus, Deus vai se revelar para ele. Por quê? Porque Deus se revela para quem tem interesse. Nós precisamos ter interesse por Deus, nós precisamos ser interessados pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, mas infelizmente a maioria das pessoas, o interesse delas é apenas pelas suas coisas. Tem pessoas interessadas apenas no seu ministério, na sua igreja, mas não tem interesse por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. E a minha oração nessa última hora é para que Deus venha aumentar a sua visão, para que Deus venha aumentar o seu interesse, para você buscar a Ele de todo o coração, porque nós precisamos conhecer mais a Deus, porque nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluias. Vamos falar um pouco sobre o dom de profecia. Mas para que serve a profecia? Em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Para que é a profecia? Para edificação, exortação e consolação. E mais, o que significa o espírito do profeta está sujeito ao profeta? Em 1 Coríntios 14, versículo 32. Em algumas versões diz assim: o espírito do profeta está ao controle do profeta. Então o que significa? Significa que quem está profetizando pode liberar essa palavra profética na hora que ele quiser. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas como eu faço para me mover no dom profético? Você precisa ter uma vida com Deus, de oração, jejum. Você precisa ouvir a voz de Deus. E o essencial é você ter discernimento espiritual. Você precisa ter discernimento espiritual para que você possa saber se a voz que está falando com você vem de Deus ou vem de você mesmo. Mas isso você só vai saber tendo um relacionamento diário com Deus e aperfeiçoando o dom. O dom de profecia, como todos os outros dons espirituais, você precisa aperfeiçoar. E já o dom de profecia, no começo, Deus vai te dar palavras simples. Por exemplo, Deus vai te direcionar até alguém e vai te dizer assim: olha, fala para ela
que eu amo ela, que eu estou cuidando dela. E para você pode ser uma palavra simples, mas para a pessoa que receber essa palavra vai ter um grande impacto, porque talvez naquele dia ela orou a Deus dizendo: Deus, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor está cuidando de mim, cuidando da minha casa? E quando você entregar essa palavra profética que Deus te direcionou até essa pessoa, dizendo que Ele ama, que Ele está cuidando, essa pessoa vai receber. Por quê? Porque ela tinha feito a oração naquele dia. E Deus começa assim, dando palavras simples. E conforme você for obedecendo a Deus e usando o dom de profecia e entregando as palavras proféticas, você vai aperfeiçoando este dom. E quando o dom de profecia estiver no nível bem elevado, você vai começar a revelar o segredo dos corações dos homens. Mas no começo é palavra simples. E conforme você for usando os dons e obedecendo a voz de Deus, mais você vai crescendo espiritualmente, mais você vai saber se mover no dom espiritual. Quando se trata de dons do Espírito, para tê-los, nós precisamos nascer de novo e depois precisamos receber o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz ainda que o Espírito Santo que distribui os dons para cada um individualmente como lhe apraz. 1 Coríntios 12, verso 11. E para isso nós devemos estar no Espírito, para que os dons espirituais operem. Os dons do Espírito não operam na carne. Os dons do Espírito operam no Espírito através do Espírito. Em outras palavras, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo para manifestar os dons espirituais. Mas infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm temor a Deus e saem falando qualquer coisa e falando e dizendo em nome de Deus. Quantos aqui já ouviram aquela expressão: essa profecia foi da carne, essa profecia foi da carne? Por quê? Porque, como eu disse, nós, para entregarmos uma profecia, nós devemos estar no Espírito para que os dons do Espírito se manifestem. Aleluias. Então, para finalizar, o dom de profecia é um dom em que o seu portador transmite uma mensagem à igreja ou para alguém, pela inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque o dom da profecia tem 3 finalidades básicas, que é edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, verso 3. E se você tem o dom de profetizar, use com sabedoria, sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e só fale aquilo que Deus te mandar falar. Mas hoje, infelizmente, as pessoas às vezes acabam se empolgando. Por exemplo, algum tempo atrás eu recebi uma profecia. E a profecia, no começo, era Deus. Mas de repente a pessoa que estava entregando a profecia se empolgou e começou a falar coisas que não eram mais Deus. Ou seja, irmão, se Deus te der 10 palavras, fale apenas 10 palavras. Cuidado. Cuidado com a emoção, com a empolgação. Se Deus te deu 10 palavras, fale apenas 10 palavras. Se Ele te deu 2 palavras para você entregar para alguém, entregue apenas 2 palavras. Só fale aquilo que Deus mandar você falar. E mais, irmãos, quando você receber uma palavra profética da parte de Deus, quando essa palavra for da parte de Deus, essa palavra profética pode ser a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, ela pode acontecer rápido, ou ela pode acontecer daqui a 1 ano, ou ela pode acontecer daqui vários anos. E algumas vezes vai depender muito também do posicionamento dessa pessoa. A partir do momento que você recebeu a palavra profética, você precisa se posicionar diante de Deus. Para quê? Para que essa palavra venha se cumprir. E então, irmãos, se Deus já liberou alguma palavra profética sobre a sua vida, apenas se posicione. Se posicione diante de Deus, para que a palavra então venha se concretizar. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: Deus já me falou que eu vou ser um pregador. Aí eu te pergunto, você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você medita na Bíblia para pregar? Não. Então como você vai pregar se você não conhece a Bíblia? Lembre-se de uma coisa: Deus faz aquilo que é impossível, mas o possível você terá que fazer.
Então se disponha a fazer a obra de Deus e use os dons espirituais que Deus te deu, use o dom espiritual que você recebeu de Deus. E se você não tem o dom de profetizar, busque por esse dom, porque em 1 Coríntios 14, verso 1 diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então, recapitulando e lembrando, o profeta profetiza a nação. Já o dom de profecia profetiza a indivíduos, a igreja, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Mas vale lembrar também que todos aqueles que têm um ministério profético, que profetiza a nação, eles também possuem o dom da profecia. E possuindo o dom da profecia, eles também podem profetizar a indivíduos. Mas lembrando também que nem todos aqueles que têm o dom de profecia terá necessariamente um ministério profético. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.